E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse 3. Como o livro do fim pode falar sobre recomeço. Acharam? Capítulo 3. Aleluia. No versículo 18 em diante vai dizer assim: aliás, no versículo 19 diz o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então diga para a pessoa que está do seu lado: nunca rejeite disciplina. Quando você rejeita a disciplina, você rejeita Deus. A Bíblia diz que ele faz isso porque ele ama. Não existe amor sem disciplina. Não existe amor sem disciplina. Amor sem disciplina é coisa de menino. Menino, quando éramos meninos, a gente queria tudo, que papai comprasse tudo, mamãe comprasse tudo, onde a gente passava, queria, e muitas das vezes nós, por não termos tido no passado, nós vamos dando tudo que a gente pode e não vai criando um parâmetro para a criança que ela precisa ouvir não. Ela precisa entender o que o não é importante na vida. Se ela não aprender, nesse momento ela vai aprender com a vida e você pode estar atrapalhando todo o desenvolvimento do seu filho. E a Bíblia vai dizer, o Senhor vai dizer: olha, que coisa forte é isso. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, a correção de Deus era levar ao arrependimento. Então, vai dizer que ele repreende e disciplina aquele que ama, por isso seja diligente e arrependa-se. Então a ideia de Deus disciplinar, corrigir, é para que haja algo positivo. Toda a repreensão de Deus nunca é para fazer você sofrer, mas é para fazer você, evitar você de sofrer, para tirar você do sofrimento. Mas na maioria das vezes, quando Deus, na maioria das vezes não, em todas as vezes que Deus vai nos repreender, é porque nós estamos fazendo uma coisa que para nós é bom e a gente não quer largar. Por isso se torna repreensão. Então, todas as vezes que você faz algo que você não quer parar de fazer, Deus vem te disciplinar, porque Ele quer mostrar para você que aquilo que talvez você escolheu está levando você para um caminho de morte, não de vida. E aí Ele quer que você desista daquilo de qualquer maneira. Ele quer que você se arrependa do que você está fazendo, que você mude os seus planos, que você mude a sua direção, que você não tome decisões precipitadas, que você não escolha a sua maneira de fazer, a sua maneira de ser, a sua maneira de enfrentar a necessidade de Deus, porque ninguém aqui foi criado literalmente 100% no Evangelho. Ah, mas eu fui criado numa casa de evangélicos, mas seus pais foram crentes? E mesmo sendo crentes, eles erraram. Existe Deus, não adianta nós pegarmos e colocarmos uma família talvez dentro de
de uma redoma e dizer, não, essa família foi maravilhosa, pode ter sido, mas nada maior do que Deus sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele sabe, Ele conhece os nossos caminhos. Os nossos familiares querem o nosso melhor, mas nem sempre o que é o melhor que eles querem para nós é o que Deus quer. E a Bíblia diz que Ele faz isso porque ama. O amor de Deus. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta, que Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, quer dizer, Ele é o próprio amor. O amor não é um sentimento. O amor não é uma emoção. O amor, o que nós sentimos hoje, e que muitas das vezes damos uma ideia de conotação de amor, significa por alguma coisa que alguém nos faça de bom, mas quando não nos faça mais de bom, a gente já não ama mais como amava. É condicional. Ele está limitado a alguma coisa que a gente leva em troca. Mas o amor de Deus não, Ele é incondicional. A gente vacila, vai lá, o Senhor nos perdoa e Ele... Estou aqui, meu filho. Senhor, nos perdoe. Estou aqui, meu filho. Senhor, estou aqui. Estou aqui, meu filho. Senhor, já estou sem graça, não consigo. Eu estou aqui, meu filho. Esse é o verdadeiro amor. Por isso, Ele é o amor. Esse amor incondicional, ele é muito complicado. Ele é muito falado, mas muito hipocrisado. O amor verdadeiro, ele começa quando você faz sem esperar nada em troca. Quando você apenas faz o que tem que ser feito. Apenas isso. O amor está... E o próprio Jesus, ele vai começar a ensinar um pouco desse amor, sendo a própria essência da natureza de Deus, quando ele vai dizer assim, melhor é dar do que receber. Ele está ensinando sobre amor. Ele está falando sobre o verdadeiro amor, aquele que a gente dá sem esperar nada em troca. Quando chegamos nesse ponto, vamos começar a entender, ou começamos a colocar a nossa vida num patamar pelo qual deixamos Deus nos corrigir. Quer conhecer alguém que Deus corrige? É aquele que se arrepende. Aquele que não tem problema em pedir perdão, que não tem dificuldade com orgulho. Aleluia. Pessoas que não são cabeça erguida o tempo todo. Não, eu sou falho, me perdoe. Eu errei. Características de quem vive o próprio amor de Deus que já habita nele. Essas pessoas já estão acostumadas a serem advertidas, repreendidas por Deus. Dentro dessa correção, dentro dessa admoestação, dentro dessa disciplina, uma coisa nos tirada, o nosso desejo. Por isso também vamos começar a entender o que Jesus ensinou, quando ele disse assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, não tem mais vontade, não tem mais o que você quer, é o que eu preparei para você, é o que eu projetei para você. E todas as vezes que a gente quer sair da direção onde o Espírito Santo quer nos levar, ele vai nos disciplinar, vai nos corrigir, vai usar maneiras. E quando a gente está com o ouvido incircunciso, literalmente estamos não conseguindo perceber, estamos tão devotos às emoções, aos sentimentos que estamos vivendo, que às vezes é necessário alguém cair, um carro bater, alguma coisa acontecer para que haja um despertamento. Mas sempre por amor. Deus é amor. A Ele toda a honra e toda a glória nessa noite. Machuca.
Dói. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus exige renúncia, sacrifício, choro, lágrima. Porque muitas das vezes não é o que você quer, não é o que você deseja. Mas é o caminho. No momento não entendemos, mas o tempo vai passando, e quando chega um pouquinho mais na frente, nós vamos entendendo para que tudo aquilo aconteceu. Para nos livrar de tantas coisas, de tantas ciladas que estavam prontas. Cara, que coisa incrível. E ele vai dizer o seguinte: eu disciplino aquele que amo. Se você não deixa Deus te disciplinar, você está rejeitando o amor de Deus. E você está assinando um decreto numa carta dizendo assim: eu sou crente Gabriela, nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Mas no versículo 19, no versículo 20, vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Meu Deus! Assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! E aqui eu encontro algo fantástico. Um convite. Apenas um convite. Um convite de Deus para aquele que Ele está repreendendo, para aqueles que Ele está disciplinando, está tentando levar essa pessoa ao arrependimento, tentando salvá-los das decisões e dos sentimentos, dos pensamentos errados, que têm sido como um incenso dentro do seu ser, guardando mágoa, ódio, ressentimentos, de coisas que já aconteceram há tantos anos, de coisas que Deus nem se lembra mais, a não ser quando você toca num assunto pelo qual Ele já jogou no mar do esquecimento. Nós somos muito bons em pescar as coisas antigas, mas somos ruins em lavar as redes. Somos bons em jogar e pegar aquilo que Deus já não quer mais que a gente nem toque. Pessoas que, por não entenderem a disciplina, não se perdoam. Carregam a culpa do que fizeram até hoje. Carregam o dolo. Carregam a dor. E Ele faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Você pensa na maior autoridade do universo, que poderia meter o pé, já que Ele está disciplinando, já que Ele está corrigindo, meter o pé e poderia fazer o que quisesse na nossa vida. Existe uma coisa que Deus nos respeita: a nossa vontade. Deus não pode fazer nada que você não queira. Deus não pode fazer nada que você não permita. Por isso Ele bate. E outra coisa, essa porta, quero conjecturar aqui, colocar uma porta natural para que você possa entender o que espiritualmente o texto diz, só tem maçaneta do lado de dentro. Deus não pode nem colocar a mão na maçaneta, Ele só pode bater na porta. Só nós podemos abrir ou não. Que Deus educado. O inimigo, quando estávamos no mundo, nos nossos prazeres, ele nunca chegou com
um copinho, você sozinho num bar, tomando um copinho de cachaça. Ele mandou os amigos, foi criando situações, foi invadindo, foi tornando pessoas se viciando, que num dia fumou uma maconha e hoje já está até fumando crack. Ele vai entrando, ele vai botando o pé, ele vai arruinando as famílias, vai arruinando a igreja, vai arruinando as pessoas. O mundo está assolado. Nunca vivemos num tempo de pessoas que estão extremamente descontroladas emocionalmente. O mundo está doente emocionalmente. A Organização Mundial da Saúde tem preocupações do que será a humanidade daqui a 10 anos, porque não existe tratamento daquilo que o remédio não cura. As pessoas estão se matando, se acabando, porque perderam o sentido. O diabo entra, ele não pediu licença para entrar na nossa casa, para destruir a vida dos nossos filhos. Que talvez você esteja aqui e a sua oração toda terça-feira seja: Senhor, traga o meu filho de volta para a tua casa. Talvez seja: traga o meu marido de volta, que ele está perdido. Ou traga a minha esposa. Mas ele só pode ir embora quando eu me arrependo. Porque a gente vai dando legalidade. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, uma coisinha lá, outra coisinha lá. E Deus tem planos e sonhos para a sua vida. E hoje não é sobre escatologia, sobre se ele vai vir antes ou depois. Eu sei que eu vou, irmão. Importante você ter essa convicção que você está salvo. Até porque toda teologia escatológica é teórica. Você pode ser o Davi Silva, pode ser, seja quem for. É tudo teórica, depende de um monte de coisa para fazer escatologia. Depende de arqueologia, depende de teologia sistemática, e tudo isso é teoria. E eu conheço 5 vertentes, no mínimo, que eu poderia acreditar em qualquer uma delas. Então eu decidi acreditar que eu estou salvo. Isso é o mais importante. E que os sinais estão dando que o fim está chegando. Isso é o mais importante. Mas que nós estamos salvos. Nós fomos salvos pela cruz de Cristo. Quantos podem glorificar a Deus? Ele é Senhor, mas não arromba corações. Ele não entra pegando... Nossa, que mesa linda é essa? Gente... Então, quando você já até desconcertou, uma arromba a porta, não sai batendo, ele bate. Eu fico imaginando como Deus bateria na porta, mais ou menos assim. Está ouvindo bem? Não. Sabe por que a gente não está ouvindo bem? Porque a nossa mente está barulhenta, a vida barulhenta. A gente não consegue ouvir a batida. Estamos procurando uma saída de tudo quanto é lado e o Senhor batendo. Mas só tem maçaneta do lado de dentro que você possa abrir. O Criador se posiciona como convidado. Ele se coloca como convidado. Olha que coisa incrível. E agora me fez lembrar do texto de Caná. Ouça isso. Me veio agora aqui. Jesus me fez lembrar disso. Do primeiro milagre de Jesus, quando ele é convidado, certo? Para ir à festa. Então, até o milagre era convidado. Depois ele passou a ser participante da festa. Aleluia. Quem tem ouvidos ouça.
Ele convida. Ei, estou aqui. Abre aí, cara. Deixa eu entrar, mas vai entrar para quê? E ele vai dizer o motivo de entrar. Ele vai dizer o seguinte: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e vou ceiar com ele. Sabe o que significa ceia? Perdão. A ceia significa passar por cima. Ele está batendo na porta, e se a pessoa abre, ele entra, senta com essa pessoa, marca ela para que todo aquele mal passe por cima dela. Que convite é esse? Ele se coloca se posiciona como um convidado. Vou sentar e vou ceiar contigo, eu vou marcar você. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais. E ele contigo. Está falando de uma comunhão, de um relacionamento. Jesus não é só aquele que a gente vai falar com ele. E a ideia que às vezes dá para muitas pessoas quando eu atendo é que como Jesus ficasse muito lá no céu e ela aqui, de vez em quando ela fosse tentar falar com ele. Não, ele está com você. Através do Espírito Santo, ele se move em você todos os dias. Quando você às vezes entra no carro, você fala: Senhor, tenha misericórdia. Ele está te ouvindo. Porque ele senta para ceiar com você e você ceiar com ele. É uma vida de comunhão. É uma vida de realidade. A porta está do lado de dentro. Só você pode abrir. Ele não força, ele não propõe. O convite é pessoal. Se alguém... Jesus não quer acesso ao seu domingo. Ele quer acesso ao seu interior. Ele quer entrar de verdade. Hoje é o único momento que ninguém pode te julgar. Porque é o único dia que a gente tem que se examinar. Como eu vou me examinar se eu não rejeito toda a correção que Deus tem? Como eu vou falar: Senhor, me perdoa? Como eu vou ratificar a minha aliança com Deus se eu acho que está tudo bem como está? Ele não vem te visitar, ele vem ceiar. Ele vem permanecer. Não é para lanchar, é uma comunhão profunda. A ceia é o símbolo da nova aliança e ele quer renovar. Jesus não está atrás de um momento com você, irmão. Ele está atrás de uma morada. Ele quer entrar e morar. E quando ele entra e mora, quando a gente quer tirar ele de lá, e ele fica nervoso. Não pode me tirar daqui. O que você está fazendo? Se eu sair da sua vida. Tem muitas pessoas que desistiram da fé. E quando elas desistem da fé, os seus argumentos, que muitas das vezes são reais até, não aguentaram a pressão. E a primeira coisa que elas pensam é que eu vou sair da igreja porque é muita pressão. Mas não imaginam se aqui já é assim, sem ele. Aquele que saiu vai vir com mais 8. Aí você volta para um buraco que talvez nunca mais você escute o tic-toc da porta. E nunca mais tem uma saída. Não porque ele não te ame, mas porque você não está ouvindo o barulho de alguém educado batendo numa porta. A ceia não é religião. Hoje é domingo de Santa Ceia. Mas quantos participam sem abrir a porta? Toma o cálice, o sangue, mas ele não mora.
Muitos mastigam pão, mas não cearam com Jesus. Ele quer mais que um ritual, ele quer reconexão, arrependimento, entrega. E agora o que é mais incrível, que é a última chance ou um novo começo. No livro do fim, esse versículo fala sobre recomeço. E você não vai achar no livro de Apocalipse somente as sentenças de tudo que já aconteceu, mas para essa igreja chamada Filadélfia, Ele quer dar uma oportunidade para aquelas pessoas. Ele quer dar uma oportunidade para eles no fim. Olha, eu estou falando sobre o fim, mas esses daqui eu vou chamar, eu vou bater, e eu espero que alguém ouça, porque eles são meus, porque ele disse lá no versículo 7, diz assim: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Esquece. Que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. E muitas das vezes Deus conhece as nossas obras e também conhece os nossos vacilos, mas por conhecer as nossas obras Ele vai bater na porta e vai nos dar mais uma oportunidade no meio do fim. Existe um recomeço. No livro do fim, existe um recomeço. Talvez você não tenha, ou talvez sim, eu creio que você está tendo a dimensão daquilo que Jesus está falando com você nessa noite. Porque Ele nos reconciliou. Para você não abrir ou não perder mais tempo, coloca para mim, por favor, tem como colocar aí, 2 Coríntios. Capítulo 5. Achou? Capítulo 5, no versículo 17 em diante. Vamos ler tudo juntos? Vamos lá. Portanto, se alguém está... Segura aí. Se alguém abriu a porta e ele entrou e agora você está nele e ele em você, é uma nova criação. O que é uma nova criação? Você foi perdoado. Você aceitou o conserto. Porque talvez, porque muitas pessoas, talvez passe na cabeça de muitas pessoas, porque quando se faz apelo, as pessoas saem do lugar e vêm aqui na frente. E às vezes tem uns que não tem noção e ficam olhando para a pessoa que está levantando, né? Ainda tentando prejudicar. É simples, só você fechar a sua cabeça e deixar cada um cuidar da sua vida. Mas por quê? Porque literalmente precisa haver essa decisão. Quando você sai e o aceitar, a entregar é público. É uma decisão pública, a não ser em casos de pessoas que estão enfermas no hospital, pessoas que estão internadas, que não tem o que fazer. Nós não podemos levar o batistério até lá, então batizamos por aspersão. Não importa, acreditamos na fé e que elas serão salvas mediante a fé. Agora, vamos lá, de novo, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova, as coisas antigas já passaram, passou nada. De repente tem anos que você serve a Deus da mesma maneira, você não consegue sair do lugar. Quantas vezes Deus está falando com você, está batendo na porta, dizendo: cara, eu te chamei,
Eu te ungi, não tem como você separar, não tem como você cuidar só dessa área da sua vida. Eu também tenho um propósito para você aqui. A gente vai negligenciando. As coisas velhas já passaram. Quer dizer, as minhas escolhas, que podem ser a escolha do sucesso, da torre, do lugar mais alto. A questão não é se eu vou chegar no lugar mais alto, a questão é como eu vou chegar no lugar mais alto. De que maneira eu vou chegar lá? E se você chegar no lugar mais alto da vida, a primeira coisa que você vai sentir vai ser Deus dizendo assim: você foi sem mim? Você buscou, você é bom, você chegou. E eu? Onde é que fico? Foi isso que Jesus falou para os judeus quando voltaram de Babilônia. Felizes. Quem era Neemias? Ninguém. Até começar a levantar os muros. Era copeiro lá do reino da Pérsia. Ninguém nem sabia quem era Neemias. E eles vão levantar os muros de Jerusalém, levantam em 52 dias, algo sobrenatural acontece. Depois eles vão partir para a segunda parte. E a segunda parte deveria dizer aqui, o templo. Porque o muro protegia dos inimigos, mas o templo era o lugar de adoração. Mas aí o que eles fazem? Eles vão preparar as suas casas. E aí todo mundo faz as suas casas, quando está todo mundo já morando, eles vão começar a adornar a casa. Eles vão começar, isso está no livro de Ageu. Ele vai começar então a preparar as casas. Aí Deus vai falar algo para eles que é muito profundo. Vocês ganham muito, mas é saquetel furado. Tudo que entra sai, porque vocês abandonaram o meu templo. Vocês são prósperos, mas tudo que vocês ganham, vocês perdem de outra maneira. Porque abandonaram o meu templo. Aí o que acontece? Na disciplina, Deus desperta o povo. Eles param, as suas casas já estavam tudo bem, já estava bom. E aí eles vão então agora começar a obra. Vai chamar o sumo sacerdote Josué, Zorobabel, e vão começar a reconstruir o templo. E o templo era simples, porque Nabucodonosor tinha levado todo o ouro do templo de Salomão, das colunas principais, Joás e Joaquim, que você conseguia ver a 3 quilômetros de distância subindo para Jerusalém. Não tinha mais ouro, não tinha mais nada, madeira bruta, madeira crua. E de repente, quando Deus percebe que junto com o sucesso dos muros e das suas casas, Deus diz para eles: olha, por causa da atitude de vocês, de começarem a levantar o meu templo, a glória dessa casa será maior do que a primeira. Existem coisas que não vão acontecer simultaneamente, mas você está construindo. O importante é você construir da maneira que Deus quer, não a sua. Vai doer. Deus vai te pedir algumas coisas que talvez você colocou tanta esperança, que você lançou todas as suas fichas, e vai dizer: não era esse caminho. Você vai ter que abrir mão. Essa mesa tão bonita representa dor, choro, lamento. E a gente quer o quê? Se vamos participar com Ele, nós temos que sentir o que Ele já sentiu, viver o que Ele já viveu. Quem nunca passou por isso, nunca vai entender o que é o reino dos céus. As coisas velhas já passaram. As ações antigas já passaram. A morbidez espiritual já passou.
O tanto faz, tanto fez, já passou. A indiferença já passou. O tal do primeiro amor, como sempre falam, já passou. E que tal reconstruir um amor verdadeiro? Não o primeiro, mas um verdadeiro. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas. Porque quando ele entra, ele ceia, ele renova. Ele traz algo que o dinheiro não traz. Ele faz você usufruir de coisas que o mundo não pode dar. Que os prazeres lá de fora jamais podem chegar perto daquilo que só Ele pode nos dar. Você sabe que você estar no meio de um vendaval, voando tudo, tipo num twister, num tufão, num furacão, e mesmo assim você sentir paz. Isso não se compra numa vitrine do mercado, isso não se compra na internet, não se compra a presença de Deus. É o novo que vem pela porta que se abre. É o novo que vem pela porta que se abre. E ele vai dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós carregamos um ministério, todos nós. E nesse ministério não existe o melhor, não existe o pior, existe só aquele que entende e aceita. O ministério de reconciliar. Aleluia. Sou nova criação. Eu vou cantar, eu sou livre hoje. Eu vou dizer que por suas pisaduras eu fui sarado. Mas eu não consigo reconciliar. Quando ele entra, senta e tudo, ele fala assim: agora tem um detalhe. O que eu estou te dando, você também tem que entregar. Assim seja. Assim diz o Senhor nessa noite. O que Ele nos deu, a gente tem que entregar. Foi nos dada essa missão.